Graça e paz, amados de Deus, você está no seu nosso Point Teológico, seja muito bem-vindo. Para você que não me conhece, sou o pastor Anderson Porto, estamos aqui nas internets da vida compartilhando conhecimento, e eu sei que vocês gostam aí desses vídeos comparativos, e eu trouxe aqui duas sistemáticas, né? Duas sistemáticas aí numa perspectiva pentecostal ou carismática, perfeito? Temos aqui a da Thomas Nelson, César Moisés Carvalho, né? É uma obra recente. Eu estou aqui com o volume 2, por quê? Porque eu vou ler um trecho que ele fala sobre o Espírito Santo. E a mesma coisa, a sistemática da Editora Vida, de Rodman Williams, já muito conhecido por vocês, que, no caso aqui, eu separei um trecho no qual também ele fala sobre o Espírito Santo. Só lembrando, né, a da Thomas Nelson são 2 volumes, mais de 1.800 páginas, 2 volumes, e a sistemática de Rodman Williams, né, nessa perspectiva pentecostal, tem mais de 1.200 páginas em volume único. Contudo, são sistemáticas voltadas para, assim, muito mais voltadas para o povo pentecostal, certo? Por isso que eu quero fazer esse comparativo. Não estou comparando tão especificamente a quantidade de páginas ou de conteúdo, mas pelo simples fato de serem obras numa perspectiva pentecostal, tá certo? E você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, faça parte da família Point. Isso, ative o sininho da notificação aí, dê seu like, compartilhe este vídeo aí nos grupinhos de WhatsApp, Facebook, com um amigo que também gosta do assunto. Dê o seu like, isso, não esquece não. Se inscreva, ative o sininho, faça seu comentário para ajudar a engajar o canal, né? Isso é muito importante. E se você deseja ser o nosso apoiador, aqui embaixo nos comentários tem o link do Apoia-se. A partir de R$5, 5, 10, 15, dentro das suas possibilidades, você poderá estar sendo um patrono, um patrocinador deste canal, nos abençoando aí mensalmente, tá certo? E fazendo isso, você vai estar nos ajudando. Vamos colocar você no nosso grupo do WhatsApp, da família Point, e dentro em breve, quando batermos a meta financeira lá, você vai ver que vamos começar a sortear livro de teologia todos os meses para os apoiadores. Se bem que eu já vou sortear o 3º livro esse ano para o pessoal, mesmo não tendo batendo a meta lá, vou sortear. Já tem um livro comprado, né? Então imagina, você abençoando o canal da gente aí e de repente aí recebendo, né, um livro de presente aí sendo sorteado. Tá certo? Então vamos lá, vamos analisar primeiro a sistemática de César. Certo? Então ele já começa aqui, né, como uma continuação no volume 12, lá, pneumatologia, continuação. Ele vem falando sobre o Espírito Santo no volume 1. São mais de 900 páginas, pessoal, só para falar sobre o Espírito Santo. Então, eu quero ler um texto aqui para você ver como que ele escreve. Talvez você ainda não tenha visto nenhum review por aí que fale, né, ou que tenha mostrado ele falando sobre o Espírito Santo. Olha, o Espírito Santo no Novo Testamento. O que o César Carvalho diz? Ó. Quando se inicia o Novo Testamento? A pergunta parece despropositada, mas ela é necessária à medida que se entende o que queremos dizer quando falamos Novo Testamento. Em teologia, como em qualquer outra empresa, é imprescindível que o pesquisador, tanto quanto possível, defina as coisas, inclusive reconhecendo as que não têm definição, para que então se possa fazer entendido e também ter certeza de que seu público o compreende. Uma vez que, quando se trata da tradição carismático-pentecostal, tudo é muito novo, faremos bem em explicar questões que podemos ser vistas em outras expressões da fé cristã como básicas, perdão, mas algumas vezes equivocadas. Ao passo que, como estamos iniciando, podemos então aprender de forma correta. Assim, não estamos falando do conjunto de 27 documentos aprovados no ano 327, isto é, no final do século IV, que compõe o Novo Testamento. Nossa indagação caminha com o raciocínio da história da salvação, pensando nos eventos históricos redentores ou históricos salvíficos, que na economia divina pontuam, sinalizam ou demarcam acontecimentos chave nas Escrituras. Nesse sentido, o Novo Testamento não se inicia em Mateus 1:1, mas em Mateus 26, versos 26 a 29. Não somos nós que determinamos esses períodos, mas as Escrituras hebraicas, em Malaquias capítulo 4, verso 4 a 6, e o próprio Senhor Jesus Cristo, ao dizer que a lei e os profetas duraram até João Batista. Percebe-se claramente que aqui não se trata apenas de uma referência à tríplice divisão
das escrituras hebraicas, lei, profetas e salmos, que são os escritos, referido em outro momento, em Lucas 24:44, mas de um pronunciamento de modalidade de comunicação divina. Outra questão muito importante é que, uma vez mais, do ponto de vista dos acontecimentos, obviamente podemos dizer que tudo inicia-se conforme Lucas 1:5. Todavia, sabemos que os textos dos evangelhos só surgem como escritura muito depois de os acontecimentos terem ocorrido. Ou seja, assim como no caso do Antigo Testamento, cujo livro mais antigo é o de Jó, mas de ponto de vista dos acontecimentos, obviamente o relato de Gênesis, sobretudo em seus primeiros 11 capítulos, aconteceu antes do que se passou em Uz, relativo no livro de Jó. Tais informações são importantes no momento de se fazer a exegese, pois, conforme já vimos, há no próprio texto explicações chamadas glossas acerca desses pontos, 1 Samuel 9:9. Na esteira desse mesmo assunto, a erudição bíblica neotestamentária há muito tempo afirma que o primeiro documento do Novo Testamento é a primeira epístola de Paulo aos cristãos de uma importante cidade da Grécia que foi visitada pelo apóstolo dos gentios em sua segunda viagem missionária. Antes, porém, de falar um pouco a respeito desse primeiro documento neotestamentário ou das escrituras cristãs, é interessante falar um pouco do mais proeminente autor desta porção escriturística e a quem se atribui a origem ou ao menos as bases das principais doutrinas da fé cristã. Uma vez que teologicamente já havia acontecido a segunda hipótese, isto é identificado entre palavra e texto. Ao separar tanto a palavra como a sabedoria do Espírito, é preciso recordar que tal se deu por causa do correto entendimento teológico de que ambas, palavra e sabedoria, consistem em produtos ou resultados da presença extraordinária do Espírito Santo, não dele propriamente dito. Gerou as escrituras hebraicas e com elas naturalmente nasceram os copistas e os intérpretes, pois, como já dissemos, era um mundo iletrado, sem condições de considerar todos os textos e estágios da história retratados, ainda que em amostragens nas escrituras hebraicas. Vale lembrar que Esdras, contemporâneo de Neemias, foi hábil escriba da lei de Moisés e leu o livro do Senhor para os judeus já estabelecidos na Palestina, de regresso do cativeiro babilônico. Aí tem aqui Neemias 8, versículo 1 assim, diz o teólogo pentecostal Antônio Gilberto. Então veja, tem também aqui, tá vendo aqui as notinhas, a 881 lá. Ele vai fazer comentários. Veja, é muito conteúdo, não é uma obra com figurinhas, né, com imagem, com fotinho, para ficar enchendo linguiça, não. É texto mesmo. Certo? Aí você pode parar aí o vídeo para ler mais trechos. Aqui tá, como eu falei para você, ele vai dedicar aí mais de 900 páginas para falar sobre o Espírito Santo, tanto no volume 1 como no volume 2. Que vai dialogar com autores que muitos pentecostais desprezam. A aula que ele diz aqui, foi justamente assim que Rudolf Bultmann e seus seguidores concluíram que o judaísmo sincretista da diáspora e a filosofia popular da época constituíam a base do pensamento paulino. Entretanto, atualmente, os estudos neotestamentários encontraram cada vez mais indícios das características judaicas da vida e do pensamento de Paulo. Isto é, na realidade, tal mudança faz parte do movimento geral dos estudos cristãos para recobrir ou redescobrir as raízes judaicas do cristianismo. Então, por exemplo, é uma obra, por que dizem que ele não foi aceito pela CPAD? Ele não publica uma obra dessa como lá. É uma obra muito voltada para a academia. Ó. Eu nunca vi nenhum autor da CPAD citando Rudolf Bultmann, porque muitos consideram um autor extremamente nocivo, principalmente para o novo convertido, né? Um teólogo aí que bebeu da filosofia existencialista, né? Embora muitos não o considerem um liberal, mas seus métodos, né, seus conceitos sobre o Novo Testamento muito se assemelham ao liberalismo teológico. Então, talvez seja uma das razões pela qual a erudição de César Carvalho foi rejeitada lá na CPAD, o período intertestamentário. Claro que deve ter outras coisas por trás, né? Os bastidores que a gente não sabe. Olha só. Uma obra. Deixa eu ver se tem mais algum título aqui. Ó, texto. Você vai olhar uma obra dessa, você foi enciclopédico, filho. Deixa eu ver o que tem mais aqui. Tem mais alguns títulos. Aqui, Paulo, o fariseu que mudou sua forma de ler, interpretar as escrituras. Ó. Como vimos
que essa mensagem alcançasse o povo simples era algo que talvez pudesse ser tolerado, mas que o povo pudesse viver de forma diferente das correntes farisaicas era inadmissível. Que adorassem em suas reuniões um judeu que afirmara ser o Messias era intolerável, seja do lado político com interesses escusos, seja do lado teológico com interesses sectários. As facções religiosas se opuseram ferozmente ao novo movimento, conforme pode ser visto em Atos, mas também em documentos paulinos. Esse, porém, não é o nosso foco, tampouco a discussão a respeito do que se passou anteriormente no futuro apostólico, com a experiência na estrada de Damasco. Você pode terminar de ler aí o trecho. Interessante, né? Então, é muita coisa. Pneumatologia, ó. Olha só, estou aqui no início, página 755, né? Ó, a 1173 ainda, está em pneumatologia. Depois ele vai para a 1251, pneumatologia ainda. Depois ele entra em cristologia, nesse volume 2. Mas já lá na página, né? Página, capítulo 5, cristologia, página 1255, ele vai entrar, virando aqui 256. Tá vendo? Uma obra de peso, pessoal. Sensacional. Como eu falei já em outras lives, vou pegar agora a do Rodman Williams para ver o que você pode ver sobre o Espírito Santo aqui. É uma obra, sim, é óbvio, que dedica mais páginas ao Espírito Santo. Vamos ver o do Rodman Williams aqui, um detalhe, ó. Ele começa a falar sobre o Espírito Santo, aonde? Espírito Santo, ó, na página 472. Ele vai até a página 660. 472, 572, né? Quase 200 páginas que ele dedica para falar sobre o Espírito Santo. Claro, o nosso querido César dedica mais de 900, mas isso não significa que o Rodman Williams não seja interessante. Uma obra que eu gosto muito, mais de 1.200 páginas. Ó. O Espírito Santo. Ó. A palavra Espírito carrega nota de intangibilidade, incorporalidade, portanto, imaterialidade. O espírito em uma pessoa, exemplo, é diferente do corpo e assim não possui existência substancial. Espírito não é substância, mesmo uma substância em sua forma mais rarefeita ou vaga. Contudo, ele representa a realidade essencial da existência humana, operando por meio da alma e do corpo. O espírito não pode, como um objeto, ser localizado, percebido, pesado e secado. É imaterial. Nas escrituras, espírito é às vezes oposto à carne. Os egípcios são homens e não Deus. Seus cavalos são carne e não espírito. Isaías 31:3. Ou contraposto à carne e ossos. Um espírito não tem carne nem ossos. Lucas 24:49. Aqui o Espírito Santo. Lá. Considerando o que estamos discutindo, o Espírito Santo, parece lógico começar com a reflexão sobre o seu próprio nome. Vamos avaliar cada palavra mais em sua ordem. Ó. Especialmente é este o caso quando, exemplo, a nomenclatura em inglês é Holy Ghost, algo em português como fantasma santo. A King James Version usa essa, na Bíblia King James, usa essa forma antiquada, assim como fazem muitas liturgias, hinos e orações conhecidos. O termo inglês ghost, fantasma, no passado significava espírito, mas hoje está associado ao reino dos espectros, assombrações, aparições e assim por diante. A continuidade de seu uso em inglês pela fé cristã é questionável. É claro que espírito também é usado às vezes como sinônimo de fantasma, mas é muito menos sujeito a má interpretação. Positivo. Tá vendo? Aí ele vai falar aqui, e é legal que essa obra aqui tem muitas notas, né? Essas aqui são as notas. São as notas. Né? O que mais aqui? Aqui, santo. A palavra santo no nome enfatiza a sacralidade. Santo é aquilo que é separado das coisas comuns e usuais. Pois sou Deus e não homem, e o santo no meio de vocês. Oséias 11:9. É uma expressão da diferença do santo em relação a todas as coisas humanas. Onde o santo estiver presente, a reverência é resposta apropriada. Assim Deus, no arbusto em chamas, disse a Moisés: tira as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. O santo é o santificado, o sagrado.
Aqui, ó, santidade também conota pureza e justiça absolutas. Santidade é o calor intenso da justiça perfeita, um fogo queimando contra qualquer rastro de mal ou corrupção. E ele vai dissecando aqui os termos no NT, o Espírito Santo no NT, no AT, né? Títulos e símbolos, ó, o Espírito Santo da Verdade, é um título dado ao Espírito Santo, as notas embaixo, ó, muitas notas, pessoal. Eu gosto muito dessa sistemática, muitas notas de rodapé. Espírito da Santidade, são os títulos, ó. Espírito de vida, Espírito de adoção, Espírito da graça. Olha lá, símbolos, ó. Vento, né? Ruá. O vento de Deus se movia. A palavra hebraica é ruá e a palavra grega pneuma possuem ambos os significados. Que outro símbolo aqui? Fogo. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Outro símbolo do Espírito, água. Certo? Interessante lá, pomba. Tá vendo? Selo. Aí você pode parar aí devagarinho aí o vídeo, se quiser ler mais detalhes. Ó. Óleo. A natureza. O Espírito Santo é Deus. Ó. Então, por fato de dedicar menos de 200 páginas, o Rodman Williams, menos de 200 páginas para falar sobre o Espírito Santo, ele vai ser bem mais objetivo. Enquanto o César ele vai dissecar, vai ser expositivo e extensivo, né? Mais de 900 páginas, não se esqueça, para falar sobre o Espírito Santo. Então, em língua portuguesa, temos aí a sistemática que mais fala sobre o Espírito Santo, sem dúvida, do César. Mas essa do nosso querido Rodman Williams, de fato, é muito interessante. Eu recomendo que você tenha também na sua biblioteca. Tá certo, pessoal? Então, tá aí um review aí comparativo, acho que deu mais ou menos para você conhecer mais um pouco, de review em review que a gente vai conhecendo, a gente vai analisando, vai refletindo, né, para saber qual que a gente compra primeiro. Eu recomendo você comprar os dois, as duas obras. São sensacionais, e principalmente se você for pentecostal, carismático, né, continuista, importante aí para o seu desenvolvimento teológico. Não se esqueça, pessoal, torne-se nosso apoiador e você fará parte do nosso grupo do WhatsApp da família Point. É isso aí, Deus abençoe, até a próxima.